votação ontem na Assembleia, que foi um esforço concentrado. As CPIs que os deputados querem instalar e que eu comecei ontem, mas não concluí, porque eu estava aguardando exatamente a reunião virtual, a sessão de ontem, para saber se o presidente já iria autorizar. Como todas as CPIs, o presidente está encaminhando para a Procuradoria Jurídica da Assembleia para saber da constitucionalidade ou da legalidade, se é prerrogativa da Assembleia, por exemplo, investigar a Companhia de Energia Elétrica, como quer o deputado Felipe Leitão. A concessionária de energia na Paraíba diz que isso é de competência do Congresso Nacional. E a outra CPI, que o deputado Tião Gomes ele quer abrir a caixa preta dos cartórios. Esse é o discurso que Tião Gomes está usando. Mas o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, rebateu com veemência tanto a oposição como as críticas que foram feitas à casa em relação à aprovação do projeto de reforma da Previdência em segundo turno. O presidente Adriano Galdino disse que não é verdade de que não foram debatidas as questões das emendas nem o projeto na casa, porque antes da pandemia, em comum acordo com o Fórum dos Servidores Públicos, a Assembleia da Paraíba realizou diversas audiências públicas com o intuito de discutir o texto. Na Assembleia estiveram o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar para debater a área de segurança, estiveram na Assembleia o secretário da Educação e toda a equipe da Educação para discutir as emendas na questão da educação, estiveram na Assembleia o secretário de Saúde, enfim, o presidente disse que foi debatido exaustivamente nessas audiências públicas que foram realizadas antes da pandemia e antes que a Assembleia começasse a trabalhar de forma virtual. Em relação às emendas, ele disse que também não procede de que a reforma foi aprovada sem o acatamento das emendas. Apenas 7 das que foram apresentadas, elas foram acatadas. E cabe aí o governador João Azevedo ainda decidir se vai aceitar ou não essas emendas que foram aprovadas. E que o presidente Adriano Galdino também disse que já há um déficit na Previdência da Paraíba, que não é de agora, que já ultrapassa a casa dos 136 milhões e que se o Estado não aprovasse essa reforma, poderia trazer dificuldade aí para continuar pagando os inativos do Estado dentro do mês, como vem acontecendo. O presidente Adriano Galdino fechou essa questão da reforma da Previdência também afirmando que não é a reforma que ele e muitos deputados desejavam, porque ele próprio apresentou emendas. Ele, como da base do governo, disse: eu próprio apresentei emendas porque não concordo com a reforma da Previdência que veio para casa, mas que essa é uma determinação do governo federal a todos os estados e municípios, o que prevê a Constituição Federal, depois de aprovada a reforma da Previdência no âmbito nacional, de que os estados possam fazer o seu dever de casa, concluiu o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Como toda a imprensa repercutiu, os votos dos deputados que representam a região do Sertão, a começar por Cajazeiras, a deputada doutora Paula votou contra, os deputados Júnior Araújo Jeová e o Wilson Filho votaram a favor do projeto do governo, Vejam como são as coisas saindo dessa questão da reforma, como são as coisas na política, Uma verdadeira briga de cabo de guerra entre a Câmara de Vereadores de Bahia, aqui na João Pessoa, e o Poder Judiciário para a realização ou não das chamadas eleições indiretas. Como todos sabem, o prefeito
que renunciou de Bahia, foi preso, acusado de recebimento de propina, foi encontrado num verdadeiro flagrante, recebendo os pacotes de dinheiro dentro de uma cueca, enfim, situação parecida com a situação aí de Uiraúna, que afastou o prefeito Bosco Fernandes. Mas aqui, vejam o poder de fogo do ex-prefeito de Bahia, o Berg Lima, que mesmo tendo sido preso, mesmo tendo sido afastado, depois renunciou. Pois não é que o danado ontem ainda conseguiu fazer o prefeito interino? A vereadora lá, ligadíssima a ele, carne e unha, como a gente diz aí no interior, foi quem levou a melhor. Ela se elegeu, né? A tal da vereadora conhecida popularmente lá em Bahia, Luciene de Fofinho. Fofinho é o esposo dela, Luciene de Fofinho. Pois não é que ela foi eleita, né, na eleição indireta, depois de toda essa guerra, e por trás de Luciene de Fofinho está toda a articulação, toda a influência do prefeito afastado, do prefeito caçado, do prefeito que foi pego com a mão na cuia grande, o Berg Lima. Coisas do Brasil, não dá para entender como é que funciona esses esquemas, não é?